Sabe aqueles momentos difíceis que fazem a gente questionar tudo? Pois é, todo mundo passa por isso. Mas e se o propósito do sofrimento não for para quebrar a gente, mas sim para nos refinar? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva antiga, mas super poderosa, que pode mudar completamente o jeito que a gente encara as provações da vida. Essa pergunta, né? Por que isso está acontecendo? Acho que não tem quem nunca tenha se perguntado isso. É quase automático. Quando as coisas apertam, quando tudo parece dar errado, a primeira coisa que a gente quer é um motivo, um porquê. E se a resposta para essa pergunta talvez não seja nada do que a gente imagina? Pensa só, uma carta escrita há quase 2000 anos pode ter a chave para a gente virar o jogo e entender a dor de um jeito totalmente novo. É exatamente aí que a gente vai entrar agora. Bom, então vamos direto à fonte dessa ideia. A gente está falando da primeira epístola de Pedro, lá no Novo Testamento. É importante entender o contexto, sabe? Pedro escreveu essa carta para um pessoal que estava passando por uma perseguição bem pesada. E as palavras dele, nossa, são diretas e, para ser sincero, bem inesperadas. Olha só isso. A primeira coisa que Pedro fala já é assim, um choque. Ele diz: não se surpreendam. Basicamente, pessoal, não ajam como se a dificuldade fosse uma coisa de outro mundo. Ele está falando que a provação faz parte do caminho. Não é um desvio, entende? É parte do processo. E se você achou a primeira parte forte, se prepara, porque aqui fica ainda mais radical. Ele não fala só para aguentar firme, não. Ele fala para se alegrar. Mas calma, a alegria não é por causa do sofrimento em si, claro que não. Vem da ideia de estar participando de algo maior, de uma conexão com um propósito. A lógica é que essa participação hoje leva uma alegria incomparável lá na frente. E aqui está o ponto central. A resposta para o sofrimento não é vergonha, é o contrário, é glorificar a Deus. Pedro está literalmente virando a lógica do mundo de cabeça para baixo. Aquilo que muita gente veria como motivo de vergonha, ele mostra como uma chance de honrar a Deus. É uma mudança de perspectiva total. Tá, mas o que significa exatamente essa tal de prova de fogo? Essa metáfora não foi escolhida por acaso. Vamos entender melhor o que esse fogo representa de verdade. Pensa num ourives trabalhando com ouro. Naquela época, o fogo era a ferramenta para refinar metais preciosos. O calor intenso não destruía o ouro, pelo contrário, ele queimava todas as impurezas. O que sobrava? Só o metal puro, valioso. É exatamente essa a imagem que Pedro está usando. A provação não vem para destruir, vem para purificar. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, a gente tem a visão comum, que diz que sofrer é sinal de que algo deu muito errado, talvez um abandono, um fracasso. Mas aí vem a visão de Pedro e inverte tudo. O sofrimento passa a ser um sinal de que existe um propósito em ação, um sinal de que um processo de refinamento está acontecendo. Ok, a teoria é bonita, a metáfora é forte. Mas e na prática? Como é que a dificuldade vira força de verdade? Como isso funciona no dia a dia? Essa frase aqui resume a ideia toda. Aquele mesmo fogo, aquela mesma pressão que parece que vai esmagar a gente, é, nessa perspectiva, exatamente a ferramenta que está nos moldando. Deixa de ser um sofrimento aleatório e sem sentido e se torna um processo de formação. E o que sai do outro lado desse fogo não é só dor, de jeito nenhum. Os resultados são bem concretos. A gente está falando de um caráter moldado, de uma força espiritual genuína, de uma maturidade que não dá para fingir que tem. Cada aprovação se encaixa numa história maior, vira um testemunho poderoso. A ideia é que nenhum sofrimento é em vão. Certo? Então, juntando tudo isso que a gente viu, dá para montar um mapa, uma estrutura bem clara para a gente encarar as dificuldades da vida de um jeito totalmente diferente. Dá para resumir tudo em 3 passos, 3 atitudes. Primeiro, espere o fogo. Ou seja, entenda que as dificuldades virão, elas fazem parte da vida. Segundo, abrace o propósito desse fogo. Lembre que ele existe para refinar, não para destruir. E por último, o resultado. Emerja mais forte. Confie que do outro lado desse processo existe uma versão mais forte e mais resiliente. E para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. E se a maior dificuldade que estamos enfrentando hoje for, na verdade, a ferramenta que está forjando a nossa maior força para amanhã? Pensar nisso pode de verdade mudar tudo.